Para quem não me conhece, eu sou Angélica, acompanho atualmente o financeiro de algumas secretarias comunitárias do Brasil. E aqui foi pedido para que eu falasse um pouquinho não, né, gente? Que quando a gente fala de parte documental da comunidade, tanto fiscal como contábil, não é é muita coisa, é muito detalhe. Então, assim, não se preocupem. Tudo que eu estou falando aqui está sendo gravado, tá bom? Então, esse material aqui vai ser disponibilizado para vocês depois. Então, assim, a grande maioria que estão aqui são novos. Tem pessoas aqui que já estão com um pouquinho mais de tempo, mas que ainda tem as dúvidas, tem os detalhes que no dia a dia realmente, de fato, é difícil de lembrar, porque até para mim, às vezes, é difícil de lembrar, é muito detalhezinho. Então, assim, eu vou passar e explicar cada coisa, tá bom? Então, assim, não se preocupe de anotar agora. Então, tudo que vai ser falado aqui vai ser disponibilizado posteriormente, ok? Eu gosto sempre de começar esse treinamento com um vídeo da Evelyn, que é responsável hoje por essa parte das políticas financeiras, tanto a nível de economato, enfim, toda a comunidade. Então, eu gosto de passar esse vídeo que ela fala um pouco da importância do nosso compromisso com a prestação de contas, tá bom? Então, eu vou colocar aqui um vídeo para rodar aqui. Olá, estou passando aqui pelo Retiro das Secretarias Comunitárias do Brasil para fazer uma breve partilha, um breve lembrete sobre a importância da fidelidade de vocês às políticas dos documentos contábeis, né, dos documentos que são comprovatórios das despesas realizadas pela pessoa jurídica da comunidade no Brasil, que no caso de vocês são despesas realizadas em vista da saúde, do cuidado com os membros, seja da comunidade de vida, a aliança, ou o auxílio àqueles mais pobres que Deus também nos convida. Em primeiro lugar, todas as despesas que você realiza como como secretaria comunitária, né? Ele está autorizado em nossos estatutos, enquanto comunidade católica Shalom, enquanto organização religiosa, e está autorizado o gasto com a saúde dos membros, está autorizado o gasto para com os pobres. No entanto, não é suficiente que apenas esteja autorizado pelo nosso estatuto. Nós precisamos, de fato, comprovar as nossas despesas, as despesas realizadas no CNPJ com os devidos documentos legais que comprovem aquela relação jurídica de desembolso de valor da comunidade. Então, passo aqui para lembrar dessa importância. Precisamos que esses documentos sejam feitos, realizados tempestivamente, precisamos da informação na planilha também tempestivamente. Nós temos a obrigação, como comunidade, de apresentar as demonstrações contábeis da comunidade a cada ano, até 30 de abril de cada ano, ao do exercício anterior. Por exemplo, o vencimento, né, de 30 de abril de 2023, a gente precisava ter apresentado as demonstrações contábeis do ano de 2022, e isso não se realizou até o presente momento. Eu estou precisando disso, a comunidade está precisando, as missões precisam, existem vários processos parados por causa da não emissão ainda das demonstrações contábeis. Então, o seu trabalho na Secretaria Comunitária, e se você é do financeiro, se você auxilia com os documentos contábeis, é um trabalho de extrema importância para que a comunidade esteja conforme a lei, né? Então, por isso, por termos que justificar nossas despesas, para termos as demonstrações contábeis e para vivermos diversos processos que nós dependemos desses documentos. Porque, como eu falei, nós temos essas atividades no Estatuto da Comunidade, mas elas precisam ser comprovadas, elas precisam ser justificadas, e eu preciso desses documentos, que são os contratos, né? Se tiver contrato, caso de contrato de prestação de serviços, contratos assinados,
as notas fiscais no CNPJ da comunidade ou o cupom fiscal no CNPJ da comunidade, as notas de produtos, né, notas fiscais de produtos como os remédios que são comprados, que estejam no CNPJ da comunidade, os relatórios de transporte, quando há ajuda de custo de transporte, um exemplo, os recibos de doação, segundo, tudo aquilo que nós temos investido esforços de passar para vocês, né? Então, existe um documento elaborado de políticas para as secretarias comunitárias que nós transmitimos para o Retiro dos Econômicos e que a assistência comunitária também transmite para vocês, né? Então, nós nos unimos nessa ação, eles acompanhando mais diretamente o financeiro de vocês e os documentos, e nós com as políticas e com aquilo que é possível realizar ou não. Então, peço hoje a ajuda de cada um, o esforço, a dedicação, o trabalho, para que nós possamos dar passos de profissionalização nesse ministério, nesse serviço com relação aos documentos contábeis, tá bom? Um grande abraço a todos, um bom retiro. Estamos também à disposição em caso de dúvidas. E fiquem aí, acho que vocês vão ouvir a Angélica, né, que dará treinamento sobre esse assunto, tá bom? Um grande abraço a todos, shalom. Então, né? É um vídeo antigo, foi de 2023, no 24, com as pendências de 2023. Só para vocês terem noção, a dificuldade que nós aqui temos em ter essas informações em dia. Porque, infelizmente, ainda existe uma falta de prioridade com as atividades que a Secretaria Comunitária tem na missão. Então, assim, é de extrema importância que você tenha em mente que o seu ministério hoje, como secretário e fazendo aí o serviço do financeiro, ou você é o financeiro e tem essa responsabilidade, que você não tem uma responsabilidade só com a comunidade, mas você tem uma responsabilidade para com o governo federal. Então, assim, tudo que a gente faz aqui é para prestação de contas com o governo. Então, isso impossibilita muitas coisas. A Evelyn falou naquela época que vários processos que a comunidade estava ali precisando concluir estavam parados devido à falta da nossa prestação de contas. Então, se um deixar de fazer, é, no final das contas, interrompe todo o processo. Então, é importante você seguir as atividades que são dispostas para vocês trabalharem, né? Então, assim, colocar metas, criar o processo, porque assim, eu sei que existe a realidade de cada missão, existe as demandas, eu sei que você pode ser, não faça somente a atividade ali da Secretaria Comunitária, tem outras demandas, mas se você criar uma rotina, você criar um processo de trabalho, você vai conseguindo dar continuidade a isso. Então, assim, é, se você também não consegue, se você trabalha aí com alguém na secretaria comunitária, peça ajuda, mas também você sempre não deixe acumular essas atividades, porque no final das contas, todos nós somos prejudicados com isso, entende? Então, assim, o que eu vou falar aqui, eu quero que vocês levem para o dia a dia de vocês, ok? Então, vamos lá, né? Como a Evelyn falou, a comunidade é uma organização religiosa sem fins lucrativos e ela tem uma existência jurídica. No caso, a gente precisa fazer as comprovações que são determinadas pelo governo. A comunidade tem o dever de apresentar em dia as demonstrações contábeis, ou seja, existe uma prestação de contas. Então, assim, a gente faz ali a declaração com o governo, é anual. E a gente tem um prazo que eu vou até falar mais na frente qual é o prazo que nós temos como comunidade. Mas, para isso, nós apresentarmos, concluir tudo isso, a gente precisa que vocês concluam antes o processo. Então, a gente também tem uma data final para isso, para vocês também. Então, né? A comunidade normalmente precisa apresentar essas demonstrações que hoje são elaboradas por um escritório de contabilidade terceirizada, contratada pela comunidade, que passa para nós as obrigações que precisam ser cumpridas, né? No caso, essa atividade final aqui não é feita atualmente por nós da comunidade, né? Um escritório de contabilidade. Mas, assim,
nós precisamos deixar todas as informações minimamente organizadas para que eles só concluam o processo. Então, assim, como comunidade, nós temos o prazo até 30 de abril de cada ano. No caso aqui, a gente ainda não conseguiu concluir de 2024. Eu estou tentando, porque são muitas atividades, então a gente está ainda com algumas demandas atrasadas, ainda de 2024. E a gente tem um prazo até o dia 30 de abril para concluir tudo isso. Porque para nós aqui, a gente precisa lançar todas essas coisas ainda no sistema financeiro W4. Para quem trabalhou antigamente no W4, né? Nós aqui ainda trabalhamos com ele. Então, tudo que vocês vão precisar, a gente precisa de todas essas análises para ver se está tudo correto e batendo. E no caso aqui, o nosso prazo é até o dia 30 de abril, o prazo é até 15 de janeiro de cada ano. E assim, a gente, assim, como acompanhador financeiro, nós temos muita dificuldade de ter essas informações até esse prazo. E aí é, acaba que no final das contas a gente fica ali acumulado com muitas atividades porque a gente precisa revisar e muitas das pessoas, infelizmente, não concluem até essa data. Então, assim, eu preciso que vocês tenham todas as informações da planilha corretamente, o envio dos documentos, tanto físico como os que são para ser colocados no Drive, precisam estar em dia até essa data. É um compromisso seu. Então, né? Quais são as consequências no caso da gente não fazer a prestação de contas até o dia 30 de abril? A Evelyn lá no vídeo estava falando, foi no, se eu não me engano, foi em mês de julho de 2024, foi 2023, eu não me lembro exatamente o ano, mas em julho nós ainda não estávamos com essas informações concluídas, ou seja, estava ali parado, vários processos, muitos processos até de contratação, de aluguéis, enfim, são várias demandas. Então, a gente não consegue não emitir a certidão de regularidade federal, tem a irregularidade nos bancos e ainda tem uma multa de 10% do valor do resultado da empresa. E uma fiscalização por parte da Receita Federal pode acontecer caso a gente não tenha essas informações em dia. Então, isso tudo aqui é muito grave. Então, assim, é importante que você entenda que o seu trabalho com a parte das demonstrações financeiras, no caso dos documentos fiscais contábeis, tem de uma grande importância. Então, não é querendo fazer medo, mas é isso mesmo, viu? A realidade é essa. Então, aqui eu vou entrar em algumas questões, alguns detalhes em relação ao que é exigido de cada detalhe de conta objeto, tá bom? Mas, assim, em resumo, é, todas as notas, cupons, tudo que você for ter de despesa dentro de uma secretaria comunitária precisa ter o CNPJ, tá? Só que tem algumas situações que a gente consegue ter outros meios de comprovação. Então, assim, quando não for a nota fiscal, eu vou explicar aqui qual vai ser a outra forma de comprovação, ok? Farmácia, a gente consegue a nota fiscal com o CNPJ. E eu peço que essa despesa seja com o CNPJ. Não pode ter de maneira alguma, né, que venha ali sem o CNPJ ou venha com o CPF da pessoa. Se vier, que assim, o trabalho de quem que faz ali no financeiro precisa ser uma pessoa bem chata, infelizmente. Por quê? Se a pessoa vier ali com o CPF na nota, você vai dizer o quê? Olha, infelizmente eu não vou ter como reembolsar esse valor para você. Você vai ter que chegar a ser chato nesse nível, porque senão se torna um vício. Então, assim, vocês vão precisar educar essas pessoas. Ou então criar um processo aí dentro da secretaria comunitária, um processo de trabalho que minimize esses danos, né? Que no caso é um dano muito grande. Tá bom? Então, assim, não pode de maneira alguma ser com CPF e nem ali uma nota fiscal com nenhuma informação referente ali à comprovação, ok? Vamos lá. E outra coisa, né? No caso, quando a nota fiscal é disponibilizada ali no CNPJ, nós, como Secretaria Comunitária, podemos fazer ali o PIX ou a transferência bancária ali para a conta
da farmácia, certo? Mas aí só pode fazer a transferência bancária se a conta destino for pessoa jurídica. Precisa ser conta empresa, certo? Então, as duas informações precisam bater, ok? Pronto. Outro ponto, no caso aqui, atualmente as despesas médicas não está mais só em um objeto único, né? Eu vou até depois descer mais, mas dentro das despesas médicas existem exames, consultas, óculos, e agora que a gente conseguiu separar, né? Agora tem a fisioterapia, tem ali a hidroginástica, pilates, academia. Então, assim, antes que era tudo junto num lugar só, a gente conseguiu separar, que inclusive eu vou colocar aqui mais na frente. Mas, assim, para essas situações onde que ele vai ser um serviço, né, uma prestação de serviço de um profissional da saúde, nós exigimos a mesma coisa, tá? CNPJ na nota fiscal. Caso esse profissional não consiga ali disponibilizar a nota fiscal, vamos dar a opção ali do RPA, que lá na frente eu vou explicar o que é o RPA, como é feito o processo para dar entrada nisso, tá bom? Então, existe essa outra opção, RPA, porque aí a gente vai disponibilizar ali o recibo, né? E ele vai atrás lá na prefeitura de disponibilizar ali a nota avulsa, tá? Que lá na frente eu explico mais como é que funciona. E, no caso, se esse outro profissional der um desconto muito bom, assim, não, esse profissional que é um terapeuta, e ele está dando ali, a consulta dele é R$ 500, ele está dando desconto aí de 400, vai ficar por R$ 100. E aí é outra situação que a gente tem outra maneira também de comprovar, tá? Mas eu vou falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente. Mas, assim, eu peço que vocês entendam que em todos os momentos a gente precisa ir atrás da nota fiscal. Caso não tenha essa possibilidade, a gente vai dar as possibilidades, ok? Então, existem essas três opções, certo? Então, despesas odontológicas segue a mesma orientação das despesas médicas, né? Que a gente vai dar a opção, as três opções. Plano odontológico, no caso aí precisa ter um contrato de prestação de serviço em nome da pessoa jurídica, né? Previamente analisado pelo setor jurídico. Nesses casos, são dois documentos, o contrato e a nota fiscal, que deve ser prevista no contrato, certo? Plano de saúde. Atualmente, nós estamos aí na modalidade de um plano é, empresarial, né, que agora a gente está sendo assistido ali pela Saluplan. Então, eles estão disponibilizando ali do documento com o CNPJ. Então, a gente não tem mais essa problemática, né, que antes era um problema muito grande, que tinha muitos planos de saúde ali ainda no nome de pessoa física. Então, era meio complicado essa questão da prestação de contas em relação a isso. Então, você tendo ali se o seu plano, o plano de saúde está dentro do contrato ali da Saluplan, nós estamos resguardados pelo contrato e a nota fiscal final, né, no caso o comprovante ali, ele já tem todas as informações que comprovam que está sendo feito ali de forma correta, ok? A não ser que seja aqueles casos ainda de pessoas que ainda estejam no plano de pessoa física. Aí, nesses casos aí, ainda a gente pede para que o pagamento seja feito pelo caixa físico por conta de toda essa problemática, mas isso aí é temporário, então por hora vai ser dessa maneira, ok? Auxílio alimentação, no caso, sempre solicitar o CNPJ no cupom fiscal. Em todo supermercado, ele te dá duas opções, CPF e CNPJ. Se lá ele der um, se ele, tipo, não tem como disponibilizar no CNPJ, tem sim. É só ir atrás, porque tem caixa que gosta de botar fazer confusão, mas tem essa opção sim, em todo supermercado, ok? O auxílio transporte. O auxílio transporte, a comprovação vai ser por meio da prebenda pastoral, tá bom? Isso aqui eu vou explicar lá na frente, como é que vai funcionar a comprovação por meio da prebenda pastoral. Terapia psicológica segue a mesma orientação das despesas médicas. Terapia psiquiátrica,
atividade física, despesas com atividade física, pilates, hidroginásticas, fisioterapia. Tudo vai seguir a mesma demanda da despesas médicas, tá? Que é as três formas de comprovação, que é o CNPJ, RPA ou, no caso ali, a pré-venda pastoral, mediante ali casos e casos, ok? Material escolar, solicitar nota fiscal com o CNPJ da comunidade. Por favor, nesse ponto aqui é importante eu falar, porque já surgiram várias situações onde a pessoa diz, ah, mas a família não foi atrás, não conseguiu com o CNPJ. Não, mas você tem que orientar sempre no início a que eles consigam tudo com o CNPJ, porque assim, nós não temos como ter uma margem ali para cobrir isso. Então, assim, quando eu falo de imagem, eu vou falar lá na parte da pré-venda, então, assim, é uma forma, se você não tiver a nota ali com o CNPJ, fica difícil para a gente fazer essa comprovação. Então, não vai ter validade nenhuma, e isso pode dar problema futuramente para a comunidade, porque os valores com material escolar, geralmente, são bem altos, não são valores, assim, baratinhos. Despesa com outros repasses. Aqui eu vou falar um ponto que vai entrar agora no manual novo, certo? Então, assim, é uma orientação nova, eu quero que vocês absorvam essa informação. Então, pode ser que chegue aí demandas relacionadas a isso e você vai ter que dizer isso, ok? O que seria bolo e refrigerante, que antes eram dados pela Secretaria Comunitária. Então, isso aí não vai mais fazer parte do auxílio dado pela Secretaria Comunitária, ok? Então, assim, se chegar demandas relacionadas a isso, você pode informar aqui a Secretaria Comunitária não se responsabiliza mais por essa demanda, ok? Então, assim, aqui a grande maioria são pessoas novas na Secretaria, mas isso aqui a gente ainda vai transmitir essa informação, mas eu quero que vocês já, de agora, já comecem a orientar isso, ok? Dentro que eles antes era dentro de despesas com outros repasses, e agora a gente está retirando, ok? Auxílio para velórios, coroa de flores, a gente utiliza esse objeto aqui, despesas com outros repasses, que a Giovana já deve ter explicado, e nessas situações, sempre solicitar o CNPJ da comunidade, ok? E pronto, outro detalhe aqui, né, que é a passagem, é porque são casos e casos, ok? Vamos lá dar um exemplo, que eu acho que a Giovana deve ter falado, que é membro da comunidade de vida precisou ir na casa da família para dar um auxílio a familiar por alguma realidade de saúde. A secretaria, quando existe condições financeiras, ela pode dar ali o auxílio. Então, o meio de comprovação é com o termo é um termo de, eu não estou lembrando agora o nome, mas é um termo que é assinado ali pelo missionário, tá? Lá na frente eu falo mais sobre esse termo. Então, junto com a passagem, esse termo vai ser a forma de comprovação, ok? Pronto. Despesa com membro desligado. No caso dessa situação aqui, é algo novo também, que está sendo ainda implantado, que é o quê? Nesses processos de desligamento, tem muitos que vão receber ali o auxílio, tanto pode ser ali o auxílio que vai sair do caixa da secretaria, ou pode ser um auxílio de metade de um valor, mas você só vai poder fazer ali o envio do valor para esse missionário se tiver o contrato de desligamento, que no caso é atualmente feito pela assistência missionária, ok? Então, ali, teve ali o discernimento que vai ajudar ali ao auxílio desligado. Então, o RL vai fazer a solicitação aí desse contrato com um valor específico que vai ser auxiliado. Porque, assim, se ficar ali da responsabilidade da secretaria assumir o valor em cheio, por exemplo, R$ 1.000, o envio do valor tem que bater com o que está no contrato, certo? Porque esse aí vai ser a nossa forma de comprovação dessa despesa, tá bom? Então, não vai ter mais a necessidade da pessoa vir e fazer ali a prestação de contas, tá? Então, ela não precisa mais trazer as notinhas separadamente, fazer aquela prestação de contas, não. Enviou ali o valor de R$ 1.000, o contrato ele vai garantir que vai ser a nossa comprovação, tá joia? Em relação a isso. Então, o processo primeiro precisa ser feito RL com assistência missionária, ali pedindo ali o contrato.
certo? E depois a secretaria comunitária ela pode fazer ali o envio do valor. Nesses casos aqui, se o valor que for dialogado ficar na responsabilidade da secretaria comunitária, o envio do valor pode ser feito para a conta da pessoa, tá? Então, pode ser feita a transferência bancária. Se for por nome, em nome de Juliano, ou Juliana, enfim, um nome que fica se escreveu na minha cabeça, o valor, a conta destino precisa ser no mesmo nome de quem está no contrato, certo? Despesa com repasse para auxílio de familiares CV. No caso aqui, meio de comprovação, principalmente é uma coisa nova, assim, para os novos, né? Existe o ClickSign, não sei se vocês já ouviram falar, né? Que é uma plataforma de assinatura digital que atualmente é utilizada também para a assinatura da pré-benda pastoral, que é feita atualmente também pelos missionários consagrados da comunidade de vida. E usamos também para assinatura de contratos. São várias situações que a gente usa essa plataforma. E uma delas é a comprovação, a gente envia ali o recibo para que eles assinem, e ele vai ser um meio de comprovação daquela despesa. Então, se teve ali um auxílio para um familiar da comunidade de vida, então todo o processo de auxílio para esse familiar precisa passar pela plataforma ClickSign, tá? No final, quando eu terminar aqui esses slides, eu vou fazer aqui com vocês também uma simulação de como fazer isso dentro da plataforma, vou mostrar para vocês o recibo, como é, tudo certinho. Bom, auxílio saúde, que no caso aí, que a Giovana já falou, sempre solicitar a nota fiscal com o CNPJ da comunidade. Despesa bancária, o extrato bancário é o comprovante, então não há necessidade de se preocupar com isso. Despesa com repasse para a comunidade aliança segue a mesma maneira que do FlixSai, tá? Então, assim, todo auxílio para a comunidade aliança precisa passar por esse processo. Despesa com cordões e talos. Por se tratar de uma despesa para a mesma pessoa jurídica, a comunidade, a contabilidade entende que esse tipo de despesa com transferência, esse tipo de despesa é uma transferência entre disponível. Por isso, o documento de comprovação é a transferência bancária. Despesa com estatutos. Aqui eu peço para que todas essas compras de estatutos sejam feitas por depósito bancário. Por quê? Atualmente, eles não disponibilizam mais a nota fiscal com o CNPJ da sua filial, da comunidade aí na sua missão. Então, assim, por eles não fazerem não dispor mais da nota fiscal dessa maneira, então a melhor maneira é depositar o valor. Então, não faça mais transferência bancária. Despesa com inscrições em retiros e encontros. Essa situação aqui é um pouquinho complicada, porque assim, é uma despesa que nós também compreendemos que poderia ser uma transferência disponível, porque é a mesma pessoa jurídica. Só que tem um pequeno detalhe, é uma despesa do escritório. Então, assim, para quem não está chegando agora, não entendeu ainda o processo, a gente não pode fazer pagamentos, usar os valores do fundo para o escritório. Então, não sei se no dia a dia você já se deparou com uma situação onde precisou lançar ali vou dar um exemplo. Você precisou pagar ali uma pré-venda, você fez pelo banco. Pré-venda não, previdência, pagou ali pelo banco. Aí você chegou para mim ou para a Giovana perguntando como é que fazia o lançamento. E aí a gente foi explicar para você e você se assustou. Mas é isso mesmo. É um lançamento muito complexo e que pode demandar erro. E se principalmente tiver muitos lançamentos referentes a isso, pode levar a erros e bagunçar o seu caixa. Então, evite usar dinheiro do escritório no banco, tá bom? O recebimento, no caso, a única coisa que a gente ainda deixa assim, que é um pouquinho mais complicado, é as entradas referentes aos eventos. Mas aí também tem um processo de lançamento que também não é tão fácil. Precisa ter um controle tudo bem certinho. Porque ali, o que que a gente entende? No banco, a gente vai olhar para o seu banco, ele vai puxar ali o seu extrato, e aí a gente vai entender que é um dinheiro que pertence ao fundo e não ao escritório.
entende? Então, por isso que existe dois disponíveis diferentes, né? Duas empresas, no caso, né? Que é a empresa fundo e a empresa escritório. Então, são movimentações distintas que não podem fazer ali bagunça em relação a isso, tá certo? Então, no caso desse ano, a gente vai ter os retiros, o retiro da Secretaria Comunitária. E possivelmente algumas pessoas ali possam vir fazer treinamento presencialmente aqui do financeiro, né, que a gente ainda vai dialogar ali como é que a gente vai fazer nas missões que vão dar certo, né? Mas, assim, se você for fazer qualquer pagamento desse valor, prefira tirar o dinheiro do escritório em espécie e depositar na conta da Secretaria Comunitária da Assistência, tá bom? Despesa com inscrição de reciclagem segue a mesma linha do que eu falei assim, ok? É uma despesa do escritório. Repasse concedido para fundo de previdência segue a mesma linha ali do retiros e encontros. Despesa com férias pessoais da comunidade de vida. No caso, a documentação que vai comprovar é a prebenda pastoral. Só que é um pequeno detalhe, né? O economato da missão é responsável por informar que aquele missionário ele vai estar tirando ali férias naquele período. Então, precisa constar na prebenda do missionário que naquele período ele tirou férias. Então, é importante sempre lembrar, se tem ali alguém da comunidade de vida que serve dentro do setor, então você sabe que a pessoa vai tirar férias naquele período. Vai lá no Economato e pergunta: Ei, você já informou isso lá para o setor da economia do reino? Eles já estão cientes para colocar isso lá na prebenda? Porque é importante ter essa informação corretamente na prebenda do missionário, tá bom? Despesa com condução e transporte. No caso aqui, a comprovação é o termo de ajuda de custo junto com o recibo assinado, tá bom? Então, vamos lá. Termo de ajuda de custo parece muito um recibo, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês lá na frente. E ali precisa, vou dar uma situação. Ah, outro detalhe. Existem duas situações, né? Que é o auxílio transporte para ir da médico, que é uma coisa que sai do fundo, e existe essa despesa com condução e transporte. Condução e transporte é uma despesa própria do escritório. Auxílio transporte CV para ir ao médico é uma despesa própria do fundo. Então, no fundo, o meio de comprovação ali vai ser ainda a prebenda pastoral, certo? E no caso do condução e transporte, a gente vai ter o meio de comprovação vai ser o termo de ajuda de custo, junto com o recibo assinado. Vou dar um exemplo das situações que você vai utilizar. Você precisou ir no banco, resolver alguma demanda da secretaria, resolver coisas internas da secretaria comunitárias, coisas de trabalho. Você foi de Uber ou você foi de transporte público, geralmente tem ali o recibo do Uber, né? Tem o recibo do Uber, ou aqueles comprovantes que você depositou no cartão, enfim, qualquer comprovação. Você vai anexar junto com esse termo de ajuda de custo. Se for para uma pessoa diferente, que não foi para a secretária financeira, sempre no nome da pessoa. E se no recibo lá está o nome de outra pessoa, não tem problema. É importante que a informação bata, tá bom? No caso do valor e data, ok? E existe um relatório também, que no caso é um relatório mensal. Então, no dia 8, no caso hoje, teve uma saída em relação a isso. Amanhã teve outra. E nesse relatório você vai colocando lá tudo bem direitinho em relação a todas as saídas. E no final você anexa junto a esses comprovantes. Que no caso aí é um meio de comprovação para a gente, para a contabilidade. Certinho? Lá na frente também eu vou dar um exemplo. Despesa com cópias e coordenação, CNPJ. Correios e malote, solicitar também o CNPJ na nota, comprovante. Despesa com decoração, solicitar a nota fiscal também no CNPJ, que no caso aqui da decoração é as flores, né, para as missas de compromissos. Frete de carretos também, sempre optar por pessoas que trabalham nessa modalidade, ok? Eu sei que muitas das vezes vai sair mais caro, mas é o jeito, tá bom? Então, assim, é a forma que a gente está querendo que todo mundo trabalhe, ok? Despesa com manutenção de máquinas móveis e equipamentos. Aqui é uma prestação de serviços, que no caso, se a pessoa não dispor da nota fiscal,
você vai dar a opção ali do RPA. Porque no caso aqui só vai ser essas duas opções, ok? Se não ter, ele não vai dispor do CNPJ, se ele não vai tirar ali, não vai entrar no processo do RPA, e você então vai atrás de outro profissional, ok? Despesa com passagens aéreas, no caso aqui, a orientação é que tenha ali o bilhete ou o recibo da passagem, junto com a declaração de pertença do membro. Era o documento que eu estava falando lá na frente, né, no caso da passagem aérea. É um documento que nós também vamos disponibilizar para vocês nessas situações, que aí, no caso, precisa ser assinado tanto pelo responsável local, em conjunto com a ECOM, ok? E aí, com as informações daquele missionário. Então, assim, junto, esses dois documentos vão ser a forma de comprovação, certo? Despesa com passagens aéreas e terrestres segue a orientação do recibo de ajuda de custo, que também deve emitir o recibo, tem que ter ali a comprovante da passagem. Então, termo de ajuda de custo mais ele, ok? Despesa com brindes sem PJ na nota. Despesa com manutenção e conservação predial, nota fiscal ou RPA. Material de expediente, CNPJ, né? Material de higiene e limpeza, CNPJ, informática, celular. A recarga de celular também vai ter que ser o uso do termo de ajuda de custo, que no caso ali você vai assinar, que geralmente é só dos membros da secretaria que servem no setor da comunidade de vida, junto com ali o boleto e o comprovante de pagamento. Então, juntando todas essas informações, ali, o termo de ajuda de custo, o recibo e o comprovante de pagamento, ou comprovante de pagamento, vai ser a comprovação fiscal. Então, ela tem validade fiscal para a comunidade, certo? Eu sei que é muito detalhezinho, mas é isso mesmo. Despesa com serviços gráficos, CNPJ, despesa com missas, que aí é um caso, né, que pode ocorrer, aluguel de igreja, que isso tudo é em diálogo, viu, gente? Não é que a gente libere em 100% das situações, não. Mas caso surgir alguma demanda das missas, sempre ter ali a nota fiscal com o CNPJ ou o RPA, né? Que eu acho difícil a pessoa querer dar, mas você pode dar também essa opção. Então, vamos entrar aqui no ponto da prebenda pastoral. O que entra dentro da prebenda pastoral do missionário? Não sei se vocês conhecem, né? Que é o recibo que o membro da comunidade de vida assina para comprovar ali as despesas próprias que ele tem, o custo que ele tem ali por ele, né? No caso, ele paga ali a previdência privada, enfim. E o que que entra dentro dessa prebenda pastoral? Lá existe um valor de R$ 100 por missionário, que é para cobrir o quê? Tudo que é despesa médica. No caso, o que que entra? Exames, consulta, óculos, fisioterapia, hidroginástica, pilates, terapia, tanto psiquiátrica como psicológica, despesas odontológicas, auxílio transporte para a ida médica. Só que aí tem um pequeno detalhe. É R$ 100 por missionário. Vou dar aqui um exemplo na prática. Na missão, na missão X ali, tem 5 consagrados da comunidade de vida. Então, eu tenho 5 missionários, a gente multiplica, o cálculo é esse, tá? A gente multiplica por 100, e aí a gente tem uma margem de segurança de R$ 500 para trabalhar com coisas, com demandas que a gente não vai conseguir ali, o CNPJ na nota, certo? No caso aqui, entram muitas demandas relacionadas a terapias, que é quando o profissional da saúde ele dá um desconto excelente, que é real esse fato, de às vezes dar um desconto, tipo, a consulta é 500 e a pessoa cobra só R$ 100. Aí não, a gente realmente não vai fazer ali a solicitação da nota, a gente vai colocar aqui dentro da pré-venda. Só que lembre-se, você tem uma margem, você não vai ter só essa demanda, entende? Então, assim, tudo que você não consegue, das coisas que eu falei aqui anteriormente, que no caso são essas situações únicas que pode entrar dentro da pré-venda pastoral,
você vai ter para poder utilizar esse valor de margem de segurança. Estou dando aqui o exemplo de 5 missionários consagrados à comunidade de vida, 500, mas isso é um fato. E aí, muitas das vezes, tem ali mais de uma, no caso, mais de uma terapia para pagar, né? Existe as pessoas que vencem a nota fiscal com o CNPJ, existe, enfim, inúmeras situações, e vocês precisam estar conscientes do valor que você gasta que não tem o CNPJ na nota. Porque isso pode dar algum problema para a comunidade futuramente, porque essa nota, a prebenda pastoral é declarada. Existe a declaração do IR, né, o imposto de renda em cima desses valores. Assim, a gente não declara ele de forma separada, mas a gente declara o valor que está lá. Então, se você está utilizando um valor que é a mais, isso pode dar um problema, entende? Então, assim, a gente vai ver casos e casos. Porque aí, se o valor de R$ 100 por missionário não der, em caso de missões grandes, é um valor diferente. Se eu não me engano, é 120. Não lembro agora de cabeça. Mas as missões menores, realmente é esse valor de R$ 100. Mas aí a gente vai vendo caso por caso. No caso, você vai procurar o seu acompanhador financeiro com todas essas informações. Por favor, chegue para ele com todas essas informações já detalhadas. Tipo assim, eu tenho X demandas aqui fixas que estão com comprovação sem o CNPJ. Como é que a gente pode fazer? A gente vai fazer um estudo e levar essa solicitação aí para o fiscal da comunidade, porque é todo um processo, tá? Não é tão simples, porque a gente passa por várias etapas para poder liberar aí um valor maior, ok? Então, a gente pede a sua paciência e também o seu zelo em relação a trazer as informações completas para nós, tá bom? Chegue para nós com tudo certinho, porque aí a gente consegue fazer uma análise mais detalhada e poder levar a sua demanda, o aumento desse valor para o fiscal e eles aumentarem ali na prebenda pastoral, que em vez de ser 100, pode aumentar ali para 150, enfim, mediante a necessidade, certo? Compreendido aqui, né? Espero não ter confundido a cabeça de vocês. Vamos lá. Termo de ajuda de custo. O recibo de ajuda de custo é pessoal. Caso cada missionário precisa de uma ajuda de custo, deve assinar um recibo. O relatório de ajuda de custo deve ser mensal, feito e assinado por uma pessoa do setor financeiro, que no caso aí é o relatório, tá? Que é o outro relatório. Existe o termo e o relatório. Os recibos que forem feitos ao longo do mês devem acompanhar o relatório de ajuda de custo. Ou seja, no caso aí, né, o transporte e a recarga de celular. São as duas situações que a gente tem dentro do escritório. Então, ela não é utilizada no fundo de maneira alguma, somente no escritório. Eu lembrei aqui de uma situação, que uma pessoa me disse que eu vi a pessoa fazendo pagamento do boleto da Viva, acho que foi da recarga. A carga não, o plano, o telefone. E fez ali pelo banco. São duas coisas erradas, né? Que você fez ali o pagamento de uma coisa do escritório pelo banco e era de pessoa física. Duas coisas graves. Por favor, não façam isso, tá? Sempre priorize fazer o pagamento dessas demandas pelo caixa escritório, que ele é físico, que no caso é expresso, ok? Eu gosto de sempre relembrar esses pontos. Pronto. Para cada saída dos valores, deve-se fazer o termo de ajuda de custo. Importante também que o recibo acompanhe o termo. Ou seja, tem que ter o termo e o recibo para ser a forma de comprovação final. Pronto. Esse modelo de prestação de conta tem validade contábil, ou seja, precisamos seguir os passos para que seja validado e usado exclusivamente no escritório. Aqui é o exemplo, né, que é o recibo de ajuda de custo. Esse modelo aqui, tanto o recibo como o relatório, como todo esse material aqui, depois eu vou disponibilizar tudo para vocês, tá bom? Então, vocês vão receber por e-mail tudo isso aqui para vocês colocarem na prática. Então, recibo de ajuda de custo, termo de ajuda de custo, você vai colocar as informações relacionadas àquela pessoa que recebeu o valor. Tudo bem bonitinho, com todos os detalhes, né? CPF,
o nome da comunidade, CNPJ, porque cada missão tem um CNPJ próprio. E se você não tem o CNPJ próprio, você vai solicitar o da matriz ou da missão de referência. Na verdade, nessas situações, sempre peço da missão de referência, tá? Que aí, se você não sabe quem é a missão de referência, você pode perguntar a URL ou autônomo da missão, ok? Todas as informações. E aqui é o relatório que eu falei. Então, se hoje teve uma saída para ida a um banco, que teve ali o recibo, você assinou o recibo de ajuda de custo, fez ali, ele te deu o recibo certinho, aí você dá aqui a saída, o valor e coloca o nome da pessoa. É só um relatório. E aqui no final, quem é que vai assinar? Ou no caso que vai assinar o secretário financeiro ou o funcionário, no caso, se for uma missão maior, que não sei, é um funcionário trabalhando nesse fim. Aqui eu vou entrar no RPA. Acho que eu estou indo muito rápido, não, né? É muito detalhezinho, mas como eu estou dizendo para vocês, né? Esse material aqui eu vou disponibilizar para vocês. Depois voltem, assistem, tentem entender as dúvidas que permanecerem. Você pode procurar seu acompanhador para que ele possa te auxiliar em relação a isso. Que é o RPA. É um recibo de pagamento autônomo, um documento que deve ser emitido por quem contratou o serviço e permite comprovar o pagamento da pessoa física, no caso, os autônomos, sem caracterizar o vínculo CLT, ok? No caso, atualmente, quem que faz esse serviço na comunidade? É o setor fiscal da comunidade. Então, se caso surgir essa necessidade de criar esse processo aí, eu vou te passar aqui todo o passo a passo para fazer essa solicitação, ok? Com o contrato do RPA, pode-se colher no valor final os tributos recolhidos pelos contratantes, como o INSS, o IRF e o ISS, que isso aí vai variando de estado para estado, né? Tem estado que cobra um valor, tem outro que não cobra, e aí, mediante a cidade, ele vai fazer ali conforme a orientação. O contrato RPA é utilizado para prestadores de serviço que não possuem CNPJ e são contratados ocasionalmente. Isso significa que não deve existir um vínculo empregatício entre as partes. Para este tipo de contrato, a Liana, do setor fiscal, é quem faz a emissão do RPA. Para isto, pedimos que antes da prestação de serviço acontecer, seja feita a solicitação via e-mail. O e-mail está aqui embaixo, tá bom? Esse material que vai ser disponibilizado. Então, assim, qualquer coisa, você vem aqui e pega esse e-mail. Pronto. Antes de dar início ao processo, primeira coisa, converse com o prestador de serviços. Ele precisa, é porque tem prestador de serviço que ele realmente não tem conhecimento de tudo em relação a essa parte de comprovação. Então, você vai explicar para ele o que é e vai explicar, né, que vai existir a dedução ali de alguns impostos, né? No caso, para ele, vai ser o INSS que vai ser retido, certo? É a única coisa que vai ser retida. E no caso dos impostos, né, as tributações, vai ficar na responsabilidade do tomador de serviço, que no caso vai ser você, secretário ou financeiro. Ou seja, você vai ser o responsável de pagar os impostos daquela prestação de serviço na nota, ok? Então a responsabilidade dele vai ser o quê? Ele vai te passar os dados que você vai solicitar. No caso, vai ser o CPF, nome completo e o tipo de prestação de serviço. E ele vai precisar ir na prefeitura ou pelo site da prefeitura solicitar ali a nota avulsa do serviço. Ele precisa também chegar para você com essa nota fiscal de serviço. Tá bom? Então, assim, para ser a comprovação final, a gente vai precisar que ele traga isso, e no caso, a gente vai anexar junto aí o RPA. Tá bom? Vou mostrar aqui um exemplozinho para vocês. Aqui é a nota fiscal avulsa, né, que é o RPA, e aqui tem as deduções, né, as porcentagens,
quanto vai chegar para vocês, né, a nota e o valor que você vai precisar passar ali para o prestador de serviço e o valor que você vai precisar pagar ali de impostos, que no caso, esse valor precisa ser enviado ali para o... porque tem uma conta específica para isso. Então, se você vai entrar dentro desse processo, a Liana, ela orienta tudo, tá? Eu estou só passando algumas orientações por cima, mas caso tenha essa necessidade, ela orienta, né, a conta destino que precisa pagar, os impostos, o valor que vai ser retido e o valor que você vai precisar pagar ali para o prestador de serviço, certo? Nessas situações aqui, o valor pode ser transferido ou para a conta do prestador de serviço, ou pode ser feito também o Pix. Então, eu vou entrar aqui agora em alguns processos da parte de documentação, tá? No caso ali de organização dos documentos, envio dos comprovantes. São os pequenos detalhes do dia a dia, no caso, o que precisa realmente virar a rotina ali do financeiro, ok? Vamos lá. Existe um pequeno... Disso diminuiu muito, né? Mas antes os acompanhadores ficavam recebendo ali os comprovantes de 10%, de 45%. Infelizmente, não tem como a gente fazer essa, essa análise, né? A gente ficar acompanhando essas informações, porque não somos nós que fazemos ali, constatamos que a pessoa recebeu aquele valor. Tipo assim, se você enviar para mim ou para a Giovana, infelizmente a gente não tem como ficar passando isso, porque são muitas demandas que a gente está trabalhando. E existem pessoas específicas que fazem ali o recebimento desse valor e comprova que foi recebido, foi enviado e recebido pela missão X e a competência daquele mês. Então, ela faz ali todo esse processo. Então, dos 10%, sempre enviar o e-mail, sempre, 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 por favor, porque tem gente que envia ali, faz ali a transferência, o Pix, que tem outro detalhe que eu esqueci de colocar aqui. Pix, atualmente, deve ser feito para conta da Secretaria Comunitária somente dos planos de saúde. Então, se você enviou um Pix que não era para o plano de saúde, que era ali para os 10%, você fez de forma errada, porque a menina financeira, a Carlinha, ela entende que aquele valor enviado por Pix é referente a plano de saúde, que é uma orientação que a gente já deu antes. Então, eu reforço aqui para que você envie o Pix, a forma, modalidade Pix, somente no caso de pagamento de plano de saúde, certo? E as transferências bancárias, né, continua sendo ainda por meio dos 10%, né, no caso, para ter essa organização, certo? Caso tenha uma situação X diferente ali, que você não consegue de maneira alguma fazer a transferência bancária, aí você conversa comigo, eu vamos, certo? E enviar o comprovante para cada e-mail, 10% comunitária financeira@conchaum.org, dos 45%, escritório-geral@conchaum.org. Se você não enviar, vai constar ali que você não fez o pagamento e vai entrar um e-mail que uma dívida, tá bom? Então, que não chegue eu ou a Giovana ali fazendo cobrança de dívida, tá certo? Então, envie todas essas informações organizadas. E sempre em dia. Se você fez ontem, faça ontem, eu envio no mesmo momento, pegue ali, tira uma foto se você fez o depósito, enfim, baixe o documento e já envie por e-mail, tá bom? Porque isso facilita muito na, na questão delas terem as informações em dia, tá bom? Upload mensal dos documentos hábeis e extrato para a pasta, tá bom? Eu vou mais aqui embaixo, eu vou até explicar como que vocês vão fazer. Vou botar aqui um exemplo na prática. Bom, então sempre ter os documentos em dia lá na pasta, certo? Tanto dos extratos, tanto como dos documentos que devem ser colocados lá na pasta. Envio dos documentos físicos para a controladoria. Sempre enviar conforme você fecha ali seu caixa, para também não deixar acumular. Claro, né? Se é uma movimentação pequena, vamos enviar aqui de 2 em 2 meses, tudo bem, mas não deixa acumular o ano, porque isso é muito complicado para a gente ter esse controle, certo?
lançar tudo corretamente para fechamento de caixa e sempre bater o saldo. Isso aqui é uma coisa assim que quem a Giovana falou, eu estou falando novamente, porque nós não gostamos, não gostamos de maneira alguma de ficar fazendo ajuste de caixa. Você só chega para nós aqui com esse ajuste de caixa, se você realmente não encontrar o erro, tá bom? Porque assim, é importante você ter uma responsabilidade em relação aos lançamentos e fechamento, tudo certinho. De colocar ali, se você tem uma demanda grande, principalmente você que tem uma demanda grande, faça os lançamentos corretamente todos os dias, sempre coloque essas documentações corretamente, para você não se perder nas informações, porque qualquer momento eu posso chegar e perguntar como é que está o seu financeiro, principalmente quem faz solicitação de pedido de socorro. Das pequenas coisas que a gente sempre olha é se você está com caixa em dia. Se você não estiver com seu caixa em dia, é um dos pontos que a gente nega o pedido, tá bom? Estou sendo bastante sincera aqui, para que você seja fiel aos lançamentos em dia das informações financeiras em seu caixa. Agora eu vou aqui mostrar para vocês de como é na prática, né? Como é que você deve subir os documentos, né? A forma de renomear, o que tem que ser colocado em cada pasta. Primeira coisa, você não recebeu a pasta de 2025, procure quem te acompanha para disponibilizar. Até porque não é permitido que você crie a pasta assim aleatoriamente. Você viu que não estava lá, eu vou criar aqui do meu jeito. Não pode, porque é uma pasta criada pelo Economato Geral. Nem eu, nem a Giovana, ninguém aqui, a gente pode ficar fazendo alterações. Existe um modelo pronto, então assim, a gente só disponibiliza para vocês, ok? Se você viu que faltou alguma coisa, às vezes nem é falta, não, é um modelo pronto que já existe e precisa ser seguido. Bom, vai existir duas pastas, que é uma pasta de documentos e uma pasta dos extratos das missões que tem conta bancária. Na pasta dos documentos, vocês estão conseguindo enxergar a minha tela? Sim, né? É, provavelmente para vocês não vai aparecer dessa forma, mas vai aparecer o ano. Você vai clicar no ano e dentro do ano. Estou na pasta dos documentos, ok? Não é dos extratos, documentos. Tá? Muito parecido com isso, tá? Aí você vai lá, no primeiro mês, você vai lá subir as notas. Aí como é que você vai subir esses documentos? Se você não tem ele em formato já de PDF, você vai precisar escanear esse documento. Atualmente, existem vários aplicativos que você pode utilizar para esse fim. Um deles que eu uso muito é o próprio Drive do Google, que você pode usar o celular, você escaneia, você já coloca a pasta destino e ali mesmo você já pode renomear dentro do celular. Você não vai ter trabalho nenhum para ficar escaneando, salvando a foto, depois subir para o computador, que é um pouquinho mais chato. Você pode fazer pelo próprio Drive. É só deixar logado no seu celular a conta da Secretaria Comunitária, né? O e-mail da Secretaria Comunitária, que é a única forma que você vai utilizar para poder subir esses documentos. Você pode usar e-mail pessoal, tá bom? Você fez isso, subiu aqui. Ele vai existir, né? A pasta caixa e a pasta bebê corrente. Por que são duas pastas assim? Essa aqui não é para extrato, viu, gente? E essa aqui, perdão, gente. Essa pasta aqui não é para extrato, é somente para os pagamentos que são feitos ali pelo gerenciador bancário. Exemplo, pagamento de plano de saúde, pagamento de repasses, pagamento de farmácia, se você fez ali um pagamento de uma despesa médica, né? Que ali a pessoa disponibilizou da nota fiscal ali com o CNPJ. A conta destino foi empresa, tudo bonitinho, tudo certinho. Aí você vai trazer para essa pasta BB, no caso aqui, a maioria atualmente são do Banco do Brasil, alguns ainda estão ali no Itaú, mas a gente vai modificar também, que é um dos processos, né? Que todos estejam no Banco do Brasil. Até final de 2025 a gente vai conseguir isso.
por conta da facilidade, né? Por conta que a gente tem um respaldo melhor dos próprios gerentes. Enfim, mas existe a pasta que é própria para essa movimentação bancária, e essa pasta da movimentação física, no caixa fundo e escritório. Caixa físico no fundo e escritório. A gente separa para não dar confusão, tá bom? Na pasta fundo, você vai trazer ali tudo que é nota fiscal hábil. Então, para cá, para essa pasta, você não vai trazer recibos comuns que não têm validade nenhuma para contabilidade. Você só vai trazer aqui o que tem ali a comprovação final, que é o que a gente pede, né? Que tem um CNPJ na nota. Se ali for um recibo só a nível gerencial, não tem necessidade de trazer para cá, para essa pasta. E nem de colocar o link lá na pasta, lá na coluna dos links. Que isso aqui, no caso, eu acredito que a Giovana tenha ensinado, né? Que você copia o link e leva lá para a coluna dos links. No caso, você só vai colocar lá o que é de nota fiscal hábil, ok? No caso aqui, você vai seguir um formato de renomeação. Botar sempre qual é a despesa, a data, e se for um parcelamento, colocar também que é um parcelamento. Aí, no caso da data aqui, é a data que está na nota fiscal, ou no cupom, ou enfim, certo? Voltando aqui para o banco, vou até falar na questão do banco, do escritório também, ó. Porque no banco, para ter a comprovação final, a gente precisa ter os dois documentos compactados, que no caso ali foi a farmácia, né? Mas tem ali a nota fiscal e tem o comprovante de transferência bancária do Pix. Você vai precisar baixar ali o documento e do comprovante ali que você fez a transferência bancária ou o pagamento de Pix e anexar junto, compactar esse documento. Então, quando você subir para cá, para a pasta, os documentos precisam estar anexados juntos, ok? Isso aí também, atualmente, existe vários sites gratuitos que também ajudam a fazer isso, né? Tem o I Love PDF, que é um dos que eu uso mais. Que lá tem a opção de você anexar esses dois documentos, compacta. E aí ele já gera para você em formato de PDF. Tudo bem bonitinho, tudo certinho. Pronto, e aqui é a pasta dos documentos. Agora eu vou mostrar para vocês a pasta dos extratos. Geralmente na pasta dos extratos vai ter aqui tanto a numeração da conta e o nome da missão. Então não tem muito erro. É sempre só observar que geralmente em cima aqui vai ter o ano. Tipo assim, se você vê que tem um ano diferente, apareceu aqui 2024 para você, e aí você pergunta assim, poderia mandar para mim a pasta referente a 2025? Que aí a gente disponibiliza a pasta certinha para você, tá certo? Pronto. Dentro da pasta dos extratos, eu acho que é a mais simples de todas. O que que você vai subir? Somente dois formatos de comprovação, né? Que é o extrato no formato de PDF e OFX. E sempre colocar renomeado, tá? Do jeito que está aqui, ó. Janeiro, bota assim. Por que boto dessa maneira? Porque ele vai ficar numa ordem cronológica, tá? Um, dois, ele vai seguir e facilita o trabalho de quem faz a parte de auditoria, tá? Então, assim, tudo isso é para facilitar para que na parte da auditoria final não tenhamos problema, tá? Então, assim, quanto mais facilitado você deixar, melhor. Que isso aqui depois eu que vou ver se está errado ou não, eu vou abrir para ver se está correto. E se está tudo certinho, não tem muito trabalho, tá bom? Então, é esse formato. Dois formatos, PDF, OFX e sempre renomear. Compreendido? Pronto. Nessa parte aqui, é, não tem muito segredo. Vamos dar continuidade aqui. O que precisa ser feito ainda, né? No caso, quando você for enviar
os documentos ali para a controladoria, que no caso a informação tem que ser enviada tanto de forma física, no caso, sempre física, né? No caso do físico, sempre enviar todos os documentos, sejam eles contábeis ou não. Foi ali um recibo da prestação da fisioterapia. Ele deu um desconto, foi R$ 100 o recibo comum. Precisa pedir para que seja feito um recibo comum. Ah, um detalhe que eu vou falar aqui. Surgiu muitas essas realidades agora, devido à declaração de imposto de renda, principalmente por parte dos prestadores de serviços, tá? É, no caso dessas pessoas que dão desconto, que a gente faz ali e coloca esse valor dentro da pré-venda pastoral, a gente não vai fazer a prestação a declaração de imposto de renda no nome do profissional, tá bom? A gente não faz com os detalhes. Então, não precisa, é, no caso, pode dizer para eles que não precisa se preocupar em declarar aquele recibo, tá bom? A gente só usa mesmo para nível de gerenciamento mesmo, só organização financeira, ok? Então, caso ele venha ali, tenha medo, ah, não, mas vocês vão fazer a declaração. Não, a gente não faz, ok? Somente daqueles que a gente recebe a nota fiscal com o CNPJ. Isso aí a gente faz, ok? Pronto. Organizar as notas conforme a data. Se você lançou ali uma ordem cronológica dentro do seu caixa, você coloca também as notas de forma cronológica, de organização, tá? E sempre colocar fundo e o escritório. Porque tudo é questão, são dois caixas diferentes. Então, sempre mandar, não é mandar numa pasta diferente, né? Você pode botar ali um clipezinho e botar ali que é referente ao fundo janeiro, mas colocar de uma forma que fique visível, que um é do fundo e o outro que é do escritório, e sempre na ordem cronológica e com um espelho de caixa. Caso tenha banco, o extrato impresso, ok? Eu não sei se vocês querem que eu ensine a como fazer como baixar o espelho de caixa. Alguém quer que eu ensine? Ninguém está se manifestando, eu não vou explicar. Sim, alguém falou assim. Bom, vamos lá. É muito simples. Deixa eu abrir aqui. Vocês estão conseguindo ver aqui a planilha? Vamos lá. O espelho de caixa é bem simples. Você vai aqui no seu consultar disponível. Tá um pouquinho lento, gente. Só ele abrir aqui no tempo dele. Você vai querer puxar o espelho do caixa do fundo banco do mês de janeiro, certo? Colocou aqui as informações, sempre prestando atenção, né? Se a data inicial está correspondendo, se a data final também, se é o disponível correto, enfim. Deixa eu botar aqui o ADM. O ADM é uma informação que não pode faltar de maneira alguma nos seus lançamentos. Então, assim, a gente sempre puxa o ADM. Pronto. Vi que está aqui tudo certinho, é isso mesmo que eu quero. A data está tudo batendo. Eu vou selecionar o que eu quero imprimir. Você vem aqui em arquivo, imprimir. Aí você vem aqui onde tem imprimir, você vai escolher células selecionadas, que aí você vai selecionar somente, ele vai selecionar somente o que você quer. Aí você avança, né, para o próximo. E chegando aqui no próximo passo, aí você, caso você tenha impressora, você já imprime direto. Caso você não tenha, vai imprimir depois, você pode ter aqui a opção de salvar como PDF, tá? Você vem aqui, se você tiver impressora, você escolhe, se não, salvar como PDF e salva. Aí você salva no local que você quer salvar e depois imprime. O caso, imprima direto. É uma informação muito útil isso aqui, porque no treinamento passado eu aprendi na prática com todo mundo que estava lá. Mas deu certo. Mas vamos lá, dar continuidade, que isso aqui
É importante também que vocês entendam aí a necessidade também do envio. Vamos lá. Isso aqui eu já falei, que no caso aqui a forma de renomear lá o documento dentro da pasta, da mesma forma que do extrato, né? O formato é esse. Pronto, lembrando, né, que nos casos de pagamento feito pelo banco, isso aqui também eu já falei, é necessário que junto com o boleto ou a nota fiscal tenha um comprovante de pagamento, que você pode baixar pelo gerenciador do banco, certo? Você vai lá, baixar o documento, né, o comprovante de pagamento, e anexar junto ali com a nota fiscal ou o RPA, enfim, tá bom? Então, compactar esses dois documentos para poder subir no Drive. No Drive, o que é que você vai subir? Somente os documentos contábeis, com CNPJ, sem RPA, o que foi passado ali pelo ClickSign, enfim, tá bom? Ou o contrato. No caso aqui do ClickSign, que eu vou já entrar, eu vou. Existe também uma forma que precisa ter todas as informações compactadas em um documento só. Ou seja, para ele ter a comprovação final, precisa fazer todas as etapas. Quais os documentos faço o envio para a controladoria? No caso, os físicos. Todos. Não é necessário que seja somente o original, né? Pode ser uma cópia. Principalmente as notas fiscais, aquelas cupons que eles costumam apagar com o tempo. Assim que você receber, já tira ali, escaneia o documento. Porque se você enviar ali o original, pode ser que chegue lá para a controladoria, ele vai fazer ali a comprovação e esteja apagado. Então é melhor você enviar a cópia do que você enviar o original, tá bom? Outro erro que não pode ser feito de maneira alguma, rasurar documento. Isso aqui não pode ser feito de maneira alguma. Isso aqui já não tem mais validade para nós. Porque foi feito isso aqui. Se for necessário escrever alguma coisa, escreva no verso, certo? Aqui eu terminei, mas aqui a gente ainda não concluiu. A gente vai para o clique sai. Aí as dúvidas eu vou deixar, se der tempo, né? Eu vou deixar para o final. Deixa eu abrir aqui a plataforma. Atualmente existe um passo a passo. Só que eu descobri há pouco tempo que teve uma atualização na plataforma do ClickSign. Ou seja, muitas coisinhas eles saíram da ordem. Então eu vou precisar refazer algumas coisas. Isso aí demanda um pouquinho de tempo e eu não vou conseguir fazer agora. Mas o processo dentro da plataforma do ClickSign é muito simples, ele é muito intuitivo. Eu vou colocar aqui do início para vocês verem como é simples. Pronto, aí outro detalhe importante sobre essa plataforma. Ela é uma plataforma paga atualmente. Então, o que que a gente pensou? Para que não tivesse custo para as secretarias comunitárias. A gente criou uns acessos, que seria dos apanhadores, e cada acompanhador, no caso, acompanhador financeiro, vai disponibilizar o seu acesso para quem acompanha. No caso, para quem eu acompanho, eu disponibilizo o meu acesso. E aí a gente não vai ter cobrança em relação a isso, que geralmente é R$ 15 por mês. Então a gente já evita esse custo adicional aí para o escritório, certo? Vou entrar aqui com o meu acesso. Depois, quem não tem ainda o do meu, quem é acompanhado pela Giovana, você pede o acesso, tá bom? Que a gente disponibiliza bem certinho. Um branco lá. Chegando aqui, você vai aqui nessa parte de baixo, que é enviar documento.
Antes de dar início aqui ao processo, você enviar o documento, eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu só achar aqui a pasta. Meu Deus. Treinamento. Vocês estão conseguindo ver a pasta que eu estou apresentando? Alguém disse sim ou não? Tem onde tem dois recibos? Vocês estão conseguindo enxergar? Sim, né? Pronto. Eu fiz aqui dois modelos, né? Eu fiz um preenchido e eu fiz um modelo que é para o dia a dia. Vou mostrar para vocês aqui um modelo preenchido. Que isso aqui, antes de vocês fazerem um processo, vocês precisam colocar essas informações. Bom, recapitulando, para que eu vou usar a plataforma do ClickSign? São as três situações. Que no caso, assim, a gente está em uma dessas situações que é o desligado, agora é por meio do contrato, mas ele vai fazer o contrato por meio do ClickSign. Mas só que a diferença agora é que não é mais responsabilidade nossa, da Secretaria Comunitária, de fazer esse processo, tá? É da assistência missionária. Pronto. As duas situações. É auxílio para a comunidade Aliança e para familiares da comunidade de vida, ok? Se você vai fazer um auxílio ali para a comunidade Aliança, todas as informações precisam bater, tá? Então, aqui, a gente vai solicitar nome completo, nacionalidade, estado civil, profissão, RG, CPF, a residência da pessoa completa. E aqui você vai colocar o CNPJ da sua filial. Se não é se a sua filial não tem CNPJ, vai pedir da missão de referência. Você vai colocar aqui, né, todas as informações, concede a, nanã, e aí o valor aqui. Aqui vai ter tipo uma linhazinha, né? Porque essa aqui é já preenchida. Colocar por extenso, e aqui o valor em parênteses, o valor correto, o valor que corresponde por extenso. A data e o auxílio financeiro vai ser em vista de quê? Porque, assim, se o auxílio financeiro é em vista da alimentação, no caso ali para o membro desligado para o membro da comunidade aliança, ele vai precisar trazer a nota fiscal ou cupom fiscal com o CPF dele na nota. Isso aqui é a grande diferença, né? Porque nas outras situações a gente exige um CNPJ. Mas nessa situação aqui da aliança e do familiares da comunidade de vida, a gente vai pedir que a documentação venha com o CPF da pessoa, certo? Um outro exemplo que pode acontecer, ele está pedindo ali o auxílio em vista de pagamento de aluguel. Só que o contrato não está no nome dele. E aí, como é que a gente vai fazer nessa situação? Aí, nessa situação, se o nome do contrato ali está no nome do pai ou da mãe, ou de um parente de primeiro grau, tudo certo, você pode fazer no nome dessa pessoa, de parentesco de primeiro grau daquela pessoa. Se não, se é de terceiro, quarto grau, quinto, não pode de maneira alguma. Até o segundo grau, caso filho, enfim, certo? É importante eu falar isso, porque todos os documentos precisam manter uma linha. Então, tanto do valor como do documento fiscal, porque ele vai precisar dar ali a comprovação, né? O comprovante que ele fez ali o pagamento do aluguel, pagamento da água, enfim, ok? E se você fizer o processo todo certinho, a pessoa assinou pela ClickSign, fez o envio do documento, fez a prestação de contas, tudo bonitinho. Se você vai perceber que ele tem essa, como é que eu digo? Essa responsabilidade, você pode fazer a transferência bancária ou Pix para a conta da pessoa. Caso você perceba que ele não vai fazer isso, então entrega o valor em espécie, por segurança, tá bom? Pronto. Aqui é um modelo escrito, feito. Eu vou mostrar aqui um modelo cru, né, o do dia a dia, onde você vai receber para você fazer o preenchimento dessas informações, tá bom? E sempre ter atenção aos detalhes, para não ter nenhuma informação errada, porque você vai precisar pedir da pessoa
todas as informações, desde a data de nascimento, e-mail, CPF, tudo muito, todas as informações da pessoa. Pronto, porque é o que vocês vão receber pro dia a dia de vocês. Então, aí vocês podem renomear e fazer o uso, tá? Somente nos lugares onde estão em amarelo que você vai fazer a renomeação das informações. Nas linhas também, caso você vai colocar as informações solicitadas. Não pode mudar mais nada em relação a outras informações. Bom, feito isso, você preencheu as informações, já está com todas as informações de quem vai receber o benefício. Aí você vai seguir esse passo a passo. Chegou aqui na página inicial, você vem todos. Caso sua missão não tenha uma pasta própria da sua missão, você vai pedir para quem te acompanha criar uma pasta, tá bom? Porque todas as missões, acho que quase todas já têm a sua pasta aqui dentro do ClickSign. Chegando aqui, atenção, viu? Que aqui tem outras pastas que são confidenciais, tá bom? Então você só vai somente no que é destinado às secretarias comunitárias do Brasil. Assistência comunitária, secretarias comunitárias do Brasil. Aí você vai pegar a missão, né? A sua missão. Aqui eu não tenho nenhuma missão modelo, eu vou pegar uma aleatória aqui, viu? Peguei aqui uma missão, sei que é minha pasta, e aí pronto. Chegando aqui, eu vou no lado esquerdo aqui, ó, tem adicionar documento. Eu vou me usar aqui como cobaia, tá bom? Vou fazer um exemplo aqui na prática com vocês. O sistema às vezes é meio lentinho mesmo, isso é normal, viu? Não fique desesperado. Espera ele carregar tudo, porque ele ainda está carregando. Que carregou tudo, aí eu vou aqui. Isso aqui, para quem faz o uso do ClickSign, vai perceber que realmente mudou o layout dele nesses últimos meses. Ele está bem diferente, mas não deixa de ser intuitivo. Vou aqui, vou selecionar o documento, que tanto pode ser em PDF como em Word, você que escolhe. Subir aqui o documento, ó, tá vendo que ele tá verdinho? Ele tá processando aqui, mas ele já tá ok. Aí você vem aqui em signatário novo. Aí aqui você vem trazer todas as informações que você já pediu posteriormente a quem vai receber o benefício. Lembrando, todas as informações precisam bater. Ah, mas é um auxílio ali para uma senhorinha da comunidade Aliança. Peça para ela, não você, ela fazer, mas você ajuda ela a fazer ali o e-mail, ter as informações, porque vai precisar do e-mail que bata com as informações dela. Não pode ser de filho, não pode ser de neto, não pode ser de ninguém que não seja ela. Então, peça para alguém criar um e-mail para ela. Essa é a dificuldade, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou me usar aqui como cobaia. Aí eu nunca salvo essa informação na agenda, tá? Aí a autenticação aqui é token via e-mail. Aí você vai colocar o nome da pessoa, o CPF, data de nascimento. Essa primeira parte é isso. Aí você vem aqui em avançar. Aí aqui na assinar como, você vai colocar assinar. Clica fora aqui,
Não deixe que essa opção de permitir recusar a assinatura, tá? Muito interessante. Adiciona. Aqui você pode colocar uma mensagem personalizada. Tipo assim, lá no. Realmente a pessoa recebe o e-mail, lá no status. Você pode colocar qualquer coisa. Prevendo, específico, não. E aí você pode colocar aqui a mensagem. Enfim, se você achar melhor, não. Pronto. Fazendo isso, aí isso aqui não é obrigatório. Pronto. Preencheu essas informações, você pode enviar o documento. Pronto, aí a pessoa vai receber no e-mail dela. Acabei de receber. Acabei de receber aqui, ó. Aí a pessoa precisa assinar o documento, certo? E aí o que que você vê? Você vai acompanhar o documento. Aí tem o status de concluído e não concluído. Aí você vai lá na sua pasta para acompanhar se a pessoa fez a assinatura do documento. Outro detalhe importante: você só pode passar o valor para a pessoa após ela assinar. Se ela não assinou, você não passa o valor, certo? E a pessoa precisa fazer a prestação de contas, ok? Não é porque você enviou ali o valor e acabou, pronto, não. A pessoa precisa trazer ali o comprovante que fez o pagamento do, do auxílio, enfim, do valor foi enviado para aquele fim. E o valor precisa bater com aquilo que está lá no recibo. Deixa eu ver qual foi a missão que eu coloquei, acho que foi que chamou. Quando está em processo, a pessoa não assinou, fica isso aqui, ó, em processo. Eu vou assinar aqui. Aí eu vou atualizar aqui para vocês. Concluída a assinatura, agora sim eu posso fazer ali o envio do valor para a pessoa. Aí, lembrando, a pessoa vai ter a responsabilidade de trazer ali a comprovação em dia, porque você precisa fazer a prestação de contas mensal disso aqui. Não é que você fez o auxílio esse mês, a pessoa vem daqui 3 meses trazer o documento. Não, tem que ter a prestação de contas mensal, certo? Por quê? Porque não vai ser somente eu estou clicando aqui, tá, gente, para vocês verem o que é que vocês vão utilizar como o documento de comprovação. Isso aqui, documento. Bom, aqui ele vai te dar a opção de visualizar o documento, certo? Você vai baixar esse documento assinado, que vai aparecer também um documento assinado. Ele não está me dando a opção aqui, achei, perdão. Aqui na parte de assinatura, certo? Não está me dando a opção, só um minuto. Bom, você tem que clicar no documento. Deixa eu voltar aqui para vocês verem, tá? Cliquei aqui no documento. Aí aqui ele vai me dar a opção. Pronto, aqui, agora tá certinho. Ele vai me dar a opção do documento assinado. Aí você vai baixar o documento original e assinado. Junto com esse documento original e o assinado e o comprovante lá, do comprovante, né, ali,
a nota fiscal com o CPF dele, aí anexando esses três documentos, se torna ali o documento hábil final, certo? Deu para entender? É isso, gente. O ClickSign é isso, não tem muito segredo. E eu encerro por aqui, né, essa parte da comprovação final. Vocês têm alguma dúvida? Vou poder responder, Favela? Oi, Angélica. Ninguém tem dúvida. Oi. Oi, Angélica, Patrícia. É porque a gente já está com o nosso horário estourado, né? Oi? Imaginei isso mesmo. Imaginei isso. Aí, infelizmente, nós não vamos ter Pronto, como então, as dessa dúvidas que vez. forem surgindo, vocês enviam. Então, Angélica, obrigada. Obrigada pelo treinamento. Gente, muito detalhe, né? Muita coisa. Mas glória a Deus. Então, nós estamos encerrando aqui esse esse período de treinamento. Vocês estão me escutando? Estou vendo todo mundo meio parado aí. Então, nós estamos encerrando aqui esse período aqui de treinamento dos novos secretários, né, das novas equipes também das secretarias. E aí, a gente sabe que vocês devem estar tudo desesperado, né, com muita informação. Mas eu repito, nós estamos aqui para auxiliar vocês, tá certo? Então, as meninas que acompanham o financeiro, as que acompanham também a secretaria de modo geral, né? Nós estamos aqui para auxiliar vocês. Contem conosco, tá certo? E aí nós vamos nos encontrar então nos nossos retiros, né? O de agosto aqui em Fortaleza e em setembro em São Paulo. E aí vamos poder também aprofundar alguns assuntos, né? Então, tudo isso que vocês tiveram, os antigos secretários também já tiveram os treinamentos, né? Então, nós não vamos falar sobre esses mesmos aspectos no retiro, né? Mas vamos aprofundá-los, tá certo? Tudo isso que nós demos aqui faz parte de uma rotina, tá bom? E eu quero também dizer para vocês que esses vídeos, eles estão disponíveis no nosso canal do YouTube, Assistência Comunitária. Lá tem muitos vídeos que vocês podem também assistir, certo? Que vai dando assim muitas luzes. Esse do financeiro é o mais atualizado, porque o financeiro realmente ele atualiza demais, né? E dizer para vocês que o nosso manual, o novo manual, né, que ele também foi atualizado, está quase pronto, tá? Aqui finalizando. E aí, no nosso manual também tem o dia a dia, né, das secretarias. Nosso manual é muito descritivo, certo? E também muito indicativo das rotinas, tá? Então, vai ser muito bom. A gente está só finalizando, ajustando algumas orientações novas, né? Estão entrando algumas orientações novas, e estamos fazendo esse ajuste. E eu acredito que até o final do mês nós já vamos estar divulgando, tá bom? Então, gente, todas as dúvidas que vocês tiverem, né, principalmente hoje em relação a essa questão fiscal, vocês podem fazer aí, tirar as dúvidas aí com quem acompanha você, né, no financeiro, ou a Angélica, ou a Gel, ou a Ellen, né? Vocês podem procurar que elas vão tirando as dúvidas.
E é muito importante nós buscarmos ali ser fiéis a tudo isso que a Angélica falou hoje. Por quê? Porque nós temos um compromisso jurídico, fiscal, contábil, com Receita Federal, temos a auditoria, né? Temos, como é o nome daquele povo que vem na porta, né? De justiça, oficiais de justiça, que muitas vezes vêm, né, buscar aqui as informações, enfim. Nós precisamos ser totalmente corretos. Nós somos uma filantropia, né? As filantropias, a gente sabe que elas têm um nível de fiscalização mais intenso, porque infelizmente também existe muita corrupção nesse meio. Mas, e por isso nós precisamos ser muito, muito, muito diligentes e fiéis nesse campo fiscal, tá certo? A nossa prestação de contas, ela precisa ser muito bem feita, né, para que não haja riscos para a nossa comunidade, tá certo? Para que não haja riscos de sermos autuados, né, sermos, inclusive, até eh, acontecer escândalos, né, com o nosso nome, porque às vezes uma coisa muito pequena pode gerar um grande escândalo, né, e uma repercussão às vezes em mídia que pode prejudicar muito a nossa comunidade. Amém? Então, gente, contem conosco, vamos só rezar essa Ave Maria, né, e nós estaremos aqui para auxiliá-los na sua missão, tá bom? Nós colocamos, Virgem Maria, tudo nas tuas mãos. Pedimos a tua intercessão, a tua presença. Pedimos, ó Virgem Maria, que caminhes à nossa frente, para que em tudo nós façamos a vontade de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha da Paz, dai-nos a paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço e nos encontramos pessoalmente nos nossos retiros.